Dizer para as irmãs que estou feliz com Jesus. Desde de madrugada, né, eu estou aqui de pé. Eu quero ler em 2 Crônicas, no capítulo 20. Vou ler aqui alguns versículos, porque a palavra foi revelada ali agora, e eu não sei o que Deus tem para mim nessa manhã. Mas eu sei que coisa boa é. Aleluia. Independente da correção, independente do que Deus tem para mim nessa manhã, eu já estou agradecendo ao Senhor. Aleluia. O texto da lição é Deus dá vitória a Josafá. Glória a Jesus. Aleluia. Então, eu quero ler aqui, a partir do capítulo 12, alguns versículos, né? Que diz assim: Ah, nosso Deus, porventura não há os que julguem, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Os nossos olhos estão postos em ti, glória a Jesus. E toda Judá estava em pé, aleluia, perante o Senhor, como também as suas crianças, aleluia, Jesus, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Josafá, sobre Josiel, filho de Zacarias, filho de Benaías e filho de Jeiel, filho de Manias, levanta os filhos de Asaf e diz: Dai ouvido, aleluia, toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assustais por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descerá contra eles. Eis que sobre ela ladeiras exis e achareis, enfim, no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Irmãs, nós estamos diante de um texto lindo e maravilhoso nessa manhã. Aleluias. A gente vê que nas batalhas da vida hoje, nós nos sentimos um Zé Ninguém, nós nos sentimos frágeis, abatidos muitas das vezes. E quer ver a coisa ficar feia, irmãs, é quando vem calúnia, vem coisas contra nós, contra nossos filhos, contra a nossa família. E muitas das vezes nós não queremos colocar, aleluia, a nossa família para pagar um preço. E a gente vê que aqui foi convocado crianças, né? Pessoas de toda a idade, não importa, importa que a vitória vai acontecer, importa que vamos crer, aleluia, porque a Bíblia está dizendo aqui que pela manhã o profeta profetizou que haveria uma vitória, haveria um escape para aquele povo, haveria uma salvação para aquele povo, haveria muitas coisas maravilhosas para aquele povo. A gente vê que aqui no 19, a gente vê quando o profeta lá, ele confronta Josafá. E Josafá, por sua vez, né, ele se deleita, ele se rende para que o povo tenha vitória, para que o povo cresça na presença do Senhor. Você que é líder de igreja, você que é líder de qualquer algo, você que está na liderança, seja fiel ao Senhor, seja forte, seja corajoso. Faça como a palmeira, o vento vem, você abaixa. O vento passou, você tem ouvido sadio, olhos sadio, joelho sadio, mente boa, mente focada. E pede Deus, se o seu coração for doente, pede a Deus, cura, Deus, o meu coração. Acendeia uma chama viva na minha alma para que eu seja cada dia mais desejosa
estar na tua presença. Você que não lidera funcionalmente, materialmente, algo, cargo nenhum na igreja, ou em qualquer lugar, fique firme para você ajudar aqueles que estão ali, alicerçados, né? Fazendo a obra do Senhor. Ah, eu não tenho nada. Você tem 10 centavos, oferta seus 10 centavos. Você tem 20 reais, oferta seus 20 reais. Porque Deus proverá na sua mesa. Aleluia. Não é só falando que você vai pregar o evangelho, não. A sua doação na oração, no jejum, na contribuição vai salvar a alma lá na frente. Ah, tem uma ONG aí, eu tenho vontade de ajudar essa ONG, mas o dízimo meu é muito fraquinho. Divide o dízimo, ajuda a ONG, que o Senhor vai te abençoar. O que eu quero dizer, sim, no Evangelho, né, pessoas que fazem a obra do Senhor, evangelizando, eles são totalmente carentes. E às vezes também você que reclama muito por não ter o alimento completo, você às vezes está passando por um processo que você fala assim, eu não aguento passar fome. Ah, eu não aguento passar da hora de tomar café. Ah, eu não aguento passar da hora de almoçar. Você vai ver que nessa luta você vai aguentar muito mais. Glória a Deus, aleluia. Então, a Bíblia está dizendo que Josafá, ele recebeu a palavra, ele obedeceu a palavra. E a Bíblia também vai dizer que Josafá, diante daquela luta, ele chamou músico, ele escolheu pessoas de adoração para adorar a Deus. Fique você sabendo nessa manhã que o Espírito Santo de Deus está te escolhendo para algo melhor na presença dele. Glória a Jesus. Ah, mas eu não vou adorar a Deus porque eu estou muito triste, eu estou revoltada, eu estou frustrada, porque a promessa não cumpriu na minha vida. Tenha paciência. O livro de Salmos está dizendo, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Olha, e tirou-me de um lago de lodo, tirou-me de um lamaçal e firmou meus pés sobre uma rocha. Glória a Jesus. Irmãos, não tem nada melhor do que quando a gente está passando por um processo que a gente sabe que lá na frente a gente vai ter êxito, aleluia. Ah, é uma luta, é uma enfermidade, é uma dor na alma, que a pior doença é a dor da alma. Eu não vou vencer isso nunca. Vence sim, irmã. Firme o seu pensamento no Senhor, alicerça no Senhor, busca mais, adore mais, reclame menos, glorifica mais o nome do Senhor, exalta, agradece Ele mais. Ah, eu não sei como agradecer, o Senhor sabe. Você levanta pela manhã e fala assim, olha, hoje eu vou dar um prato de comida para o mendigo, hoje eu vou abençoar o mendigo com a oferta, e o Senhor vai cuidar de mim, vai cuidar desse mendigo também. Aleluia. Diante daquele prato de comida, você consegue evangelizar aquele mendigo consegue evangelizar outro mendigo, e ali, irmãos, o evangelho do Senhor vai crescendo, a seara do Senhor vai florescendo de presentes gostosos na presença do Senhor. Então, então aqui a Bíblia, no capítulo 14, vai dizer assim, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Esse povo, irmãos, ele estava congregando diante dessa dificuldade todinha. Eles preferiram escolher adorar, servir ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, porque eles tinham a certeza que quando Deus fala, a palavra dele, ela se cumpre de uma forma, não é da nossa forma, é da forma dele. Lá você vai falar assim, mas não cumpriu tal jeito que foi falado. Não importa, importa que cumpra do jeito que o Senhor quer. Aleluia. Então, Josafá, ele, por sua vez, ele chamou, ele falou com a congregação, ele falou para aquele povo, ele chamou aquele povo para um estreito. E você hoje tem o direito de chamar a sua família? Chama. Você tem o direito de chamar seu vizinho? Chama. Você tem o direito de chamar a igreja? Chama. Você tem o direito de chamar os obreiros, cooperadores, irmãos do ciclo de oração? Chama. Se você não tem direito de chamar nenhum desses, chama você mesmo. Olha, eu e você, minha alma, vamos para o estreito nessa manhã. Nós vamos consagrar tantas horas, nós vamos buscar o Senhor tantas horas. Eu não estou sozinho, eu estou aqui no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu não sou sozinho, eu não sou obra do acaso. Não fica aí olhando para as paredes e perguntando o que eu tenho para fazer para o Senhor. Você tem tudo para fazer para o Senhor. O mapa está na tua mão. Se não está junto às moedas, compra o mapa nessa manhã. Glória a Jesus, aleluia. E a gente vê que Josafá,
ele obedeceu e ele teve grandes vitórias. O texto está falando aqui, Deus dá vitória a Josafá. Grande Deus. Era para falar Deus da vitória àquela multidão, não. Deus da vitória a Josafá, porque Josafá teve uma ordem. Ele foi ordenado. E você que é ordenada para a obra do Senhor, você que é ordenada para cuidar de algo, seja forte, seja corajoso, não retenha, não detenha no caminho, porque Deus é contigo, Ele é maior na nossa caminhada. Não existe nada mais gostoso do que Deus, não existe sabor melhor do que Deus, não existe nada que possa nos contender quando Deus toma o remo na mão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele disse, dai ouvido, olha, dai ouvido, ô Judá. Ouve, foi assim, o Espírito de Deus entrou naquele homem para chamar a atenção daquele povo, e o povo não estava com demência, o povo estava acordado, o povo estava vendo que eles seriam derrotados diante daquela multidão, e a palavra vai dizer que aquele povo se confundiram entre eles mesmos e se mataram entre eles mesmos. Quando foi no outro dia, Josafá só encontrou cadáver. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Josafá e aquela multidão que estava com ele, aquele povo que estava com ele, gastaram 3 dias carregando algo desse lugar, guardando para conservar bens e não deram conta de tanto que tinha. E aquele se perderam, porque Deus levantou a sua voz e bradou por Israel, e bradou pelo aquele povo naquela manhã. Aleluia, irmãos. Deus, Ele está 24 horas observando eu e você. Eu e você. Eu quero dizer para você nessa manhã, se o que eu falo fosse alimento, daria para mim comer, e diz a Bíblia que a palavra dele é pão. A palavra de Deus é pão. E se é pão, é alimento. E às vezes nós passamos o dia todo falando abobrinha, conversando que não deve, a nossa cabeça fica como um lixo. Amanhã todo, meio-dia à tarde. Glória a Jesus. Eu estou falando para quem lidera e para quem é específico, lidera ele próprio. Aleluia. Ah, eu não sou ninguém na obra, ninguém me enxerga e ninguém me chama pelo nome de fulano, de Beltrano, eu sou um Zé Ninguém. Não, irmã, você é uma cordeira do Senhor, você coleciona algo para o Senhor. O que você fez quando Josafá venceu aquela batalha nessa manhã? Você vai escolher uma parte boa, porque você está realmente... só você e Deus e você não tem preocupação com mais ninguém. Então, peça a Deus algo bom. Deus, eu quero a melhor prata, eu quero o melhor diamante, eu quero o melhor ouro. Aí você vai falar, irmã Maria, mas existe, o ouro já é precioso, existe ouro mais precioso entre os ouros? Existe, irmã. Tem ouro de qualidade ruim e tem ouro de qualidade boa. Aproveita que você está sozinha, não está preocupado com nada e com ninguém. Procura o melhor ouro nessa manhã. Aleluia. Procura o melhor jejum. Eu vou jejuar até meio-dia dentro do meu quarto, eu e Deus e o altar nessa manhã. Deus, eu vou oferecer as minhas entranhas para o Senhor nessa manhã. Sabe por quê? Porque eu não sou inquilino, eu sou a sua morada. Aleluia. O Senhor é quem mora em mim, Senhor. Eu quero me fascinar nessa manhã, porque eu quero que o Senhor chegue aqui, encontre a casa arejada, encontre tudo limpinho e cheiroso com óleo de alabastro. Aleluia. Aleluia. É o óleo de alabastro que eu quero nessa manhã. Deus, eu não quero óleo qualquer, eu quero o óleo que cheira o teu perfume nessa manhã. Então eu consagro ao Senhor a minha vida, Senhor, e depois eu vou consagrar meus filhos, vou consagrar o meu esposo, vou consagrar o meu lar, vou consagrar os meus bens, aleluia, glória a Deus. Mas o melhor ouro dessa manhã eu quero para mim, é meu. Eu posso até dividir, mas eu quero também. Eu posso até dividir, mas eu quero também. Eu não fiquei pensando que você é obra do acaso, não, irmão. Você aceitou o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Ele faz morada em você. Não fique de migalhas, não. No sentido, você e o altar e o Espírito Santo. A nobreza de Deus está em você.
Amém. A glória de Deus está em você. A presença dele está em você, porque você um dia aceitou a Jesus, tirou o fardo do pecado, da imundície, da idolatria. Aleluias. Se era feiticeiro, não é mais. Se recebia feitiçaria, não recebe mais. Se ia no candomblé, não vai mais. Se consagrava a sua própria matéria aos ídolos, aos demônios, não consagra mais. Você não é mais obra do acaso. Não deixe o inimigo frustrar, fazer lixo da sua mente, não. Tenha ela ocupada com a presença do Senhor. Ah, eu não tenho nada na igreja. Eu não sou considerada na igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Não. Você não é considerada na igreja materialmente, mas espiritualmente você tem um lar no céu. Você é templo, é morada do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo, Deus não é o seu inquilino, ele é o seu dono, ele é o meu dono. Aleluia. Imagina você tem uma morada materialmente falando, você cuida dessa casa material sua. Você zela dela no mesmo detalhe, até para que as visitas vejam que você é caprichosa, que você é zelosa. Aí vem o outro lado. E o lado espiritual, para que Deus habita no lar limpo, no lar sagrado, no lar santo, no lar cheio da presença dele. Aleluia. Você vai falar, a partir de hoje, a minha vida é no altar do Senhor, eu vou dar uma faxina aqui, eu vou procurar onde eu perdi a primeira dracma e vou cuidar dela nos mínimos detalhes, porque eu sou a morada do Senhor Jesus Cristo. Ele mora em mim. Eu vou na igreja, mas quando eu saio da igreja, ele sai comigo, porque eu sou morada dele. Eu não sou obra do acaso. Eita Deus. Glória, aleluia, Jesus. Grande Deus, aleluia. Então a gente vê que esse povo, irmãos, eles caminhavam no deserto. A Bíblia fala que, lá no livro de Moisés, na história de Moisés, que a nuvem o cobria, o sol. À noite, Deus colocava fogo para que eles esquentassem, né? E a gente vê que aqui, nesse livro, não fala sobre essas mordomias para esses homens. E eles atravessavam o deserto. E o seu deserto, nessa manhã, ele tem que ter a cobertura do Senhor. Deus não vai livrar você do deserto. Não. Até que se ele te livrar do deserto, você não vai ter certeza se ele está com você. Aleluia. Você não vai ter a confirmação que ele está com você. Glória a Jesus. Você só sabe que você precisa do médico quando você está doente. Se você tiver sadia, você não acredita que você precisa do médico. E nessa manhã, você não está sozinha, você está atravessando o deserto, porque Deus é contigo, ele te permitiu o deserto, mas ele não te deixou órfão. Ele está cuidando de você no deserto. O Espírito Santo do Senhor desceu sobre aquele profeta naquela manhã. Ele desce sobre você nessa manhã como profeta para você mesmo. Eu profetizo na minha vida que eu não sou mais escrava disso, eu não sou mais escrava daquilo. Irmãs, quantas das vezes nós deixamos de consagrar por causa do maldito do remédio do colesterol, remédio do diabetes. Irmã, você está servindo o Deus que proporcionou o cientista fazer o remédio do diabetes, irmão. Já pensou nisso? Eu não posso consagrar, não, que eu tenho que tomar remédio para o diabetes. Ainda consagro o meu diabetes. Vira essa página. Não consagra mais o meu, não. Consagra ao Senhor a sua vida espiritual com Ele, a sua vida sentimental com Ele. E durante a hora que você estiver consagrando ao Senhor, manda esse remédio do diabetes e fica lá no diabetes lá e larga você em paz. Aleluia. Rende-se ao Senhor de corpo e alma e espírito. Glória a Jesus. Você está com diabetes, você não está na UTI, que na UTI você é movida ao ser humano. Ele coloca e põe na sua boca o que ele quer, ele faz de você o que ele quer. Não, você está usando o remédio para o diabetes.
Aleluia. Eu não vou consagrar porque eu sou diabética, eu não aguento passar fome. É verdade, quem não consegue passar fome. Mas quando você consagra, você não passa fome. Você está consagrando ao Senhor. Aleluia. Você está jejuando, você está clamando o Deus que fez o cientista fazer o remédio para o diabetes. Irmãs, nessa manhã são essas minhas palavras. Eu quero aqui agradecer a atenção das irmãs e pedir desculpa, né, também, que eu não tenho estudo, né, e essa palavra veio imediatamente agora pela manhã. E a gente vê que as vitórias vêm através de quem busca, de quem clama, de quem confronta. Daniel confrontou, aleluia. Daniel não calou a boca. Daniel, porém, não se escondeu, aleluia. Daniel foi jogado na cova, mas não foi comido pelos leões. A fé de Daniel era tanta, irmãs, que Jesus, que o Espírito Santo, Deus, o Senhor, podia ter livrado Daniel da cova. Aleluia. Não, ele deixou Daniel ir na cova para mostrar para aquela multidão que Deus é com Daniel. E às vezes você está passando por alguma situação, algum deserto, irmão, até para mostrar para pessoas que Deus é na sua vida. Nem é para você, você crê inteiramente no poder de Deus. Mas para alguém ver que Deus é na sua vida, para ele falar assim, não, a partir de hoje eu vou imitar a fé da irmã fulana e eu vou vencer. Eu vou vencer porque ela venceu pela fé, eu vou vencer pela fé também. Então, irmãs, aquela passagem de Daniel ali, ela me chama muita atenção, é a hora que ele confronta. Ele confronta ali com tanta certeza que ele escancara a janela e clama a Deus 3 vezes ao dia. Ele sabe que o justo não fica sem resposta. E nessa manhã, se você se sente injusta e frustrada, não fique mais assim. Não fique mais assim, não fique nesse calabouço aí por muito tempo, não. Porque Deus tem poder de te arrancar daí agora. Ele é o mestre por excelência. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é quem andou com H lá no deserto. Ele é quem salvou a vida de Ismael. Irmã, você tem dimensão do tamanho do Deus que você serve? Ele disse lá no Salmo 91, olha, eu vou deixar aqui um poder muito grande, vou deixar aqui uma narrativa muito forte para vocês confrontar o inimigo. E ele diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal sucederá, não. Praga nenhuma chegará em sua tenda, glória a Deus, porque os teus anjos darão hoje o teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropece com teus pés em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcanhará o pé o filho do leão serpente, pois tu encarecidamente me amou, eu também te livrarei. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu livrarei, glorificarei. Aleluia! Darei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Olha aí, para que frustrar? Para que ficar seguro na sua, retirando a sua consagração por causa de diabetes, por causa de enfermidade, por causa de pressão alta, pressão baixa, pressão que não edifica a sua fé? Ela somente te tira o foco da oração e da consagração ao Senhor. Não toma a enfermidade por herança sua. Toma Jesus Cristo pela sua herança nessa manhã. Creia no nome dele. Aleluia. O salmo do livramento. Me livra, Deus, do diabetes. Me livra, Deus, do colesterol. Me livra, Deus, dessa pressão alta. Me livra do vírus do mal. Me livra, Deus, da potestade das trevas. Porque 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas se eu estiver consagrando
ofertando ao Senhor, se eu estiver oferecendo nessa manhã ao Senhor a minha adoração, eu não vou ser atingida, porque o sangue de Jesus me purifica. O sangue de Jesus tem poder. É fácil falar que o sangue de Jesus tem poder. Declarar o sangue de Jesus é fácil. O negócio é realmente pegar a chave da fé e obedecer o sangue de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Rogo as orações das irmãs ao meu favor. E as irmãs que estão frustradas, irmã, não frustra mais não. Seja fiel. Seja como Josafá, eu vou vencer essa guerra. Não importa a multidão que me oprime nessa manhã, eu vou vencer essa batalha. Porque o general de guerra é comigo. O leão da tribo de Judá é comigo. Aleluia. O Deus que cuidou de Abraão é comigo. Cuidou de Daniel na cova é comigo. Ele é comigo. Profetiza nessa manhã. Vitória, 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 vitória pelo sangue de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, diante dessa palavra nesta manhã, o qual o Senhor tem falado comigo, Jesus, o qual o Senhor tem me direcionado, aleluia, a andar na novidade contigo, aleluia, e cada manhã postar ao Senhor o meu corpo como a sua morada, Jesus. Não me deixa pecar contra ti, não me deixa alimentar lixo, Senhor, mas seja o meu pão, seja o meu alimento a cada manhã. Não me deixa jogar palavras fora. Espírito Santo, aleluia, eu te glorifico, eu te exalto, benigno e poderoso é o teu nome. Deus, entra no lares dessas irmãs, entra na casa delas nessa manhã, aleluia, assim como foi lido esse Salmo 91, Senhor, para o livramento, para a proteção, que esse salmo possa achar guarida e que seja varrido todo o mal dos guarda-roupa, da geladeira, dos móveis dessa casa, do chão, do telhado, do piso, dos concretos, Deus, aleluia, vasculha nessa manhã essa casa e dá livramento para todos nós e dá paz nas nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, no nosso corpo. Restaura nessa manhã a nossa fé e limpa, Deus, a nossa morada. Aleluia. A nossa vida seja morada do Senhor Jesus Cristo, que nós ofertamos ao Senhor, para que o Senhor fique conosco e mora dentro de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.